posso te dizer, o cilindro tá errado, o rolo tá errado e abrir com a mão tá errado. Eu vou te mostrar hoje nesse vídeo que os dois são importantes dependendo do que eu preciso fazer. Olá, sejam muito bem-vindos, meus futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Eguchi, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, a minha assessora e amiga de todas as horas. Aqui no programa Na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão na sua vida. E no episódio de hoje, nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre um processo de abertura da massa do pão. Será que é melhor cilindrar ou abrir manualmente, né? Vamos ver qual que é o mais importante? Vamos ver, Patrícia. Tem cilindro, Patrícia? Não tenho. Ah, não tem? Não, só manualmente. Eu também não tenho, Patrícia. Mas as nossas amigas têm, tá? A gente tem bastante amigas que têm cilindro, então a gente vai falar sobre isso, né? Quem sabe um dia elas emprestam para nós também, né? Pois é. Pode ser. Se estiver pertinho, pode ser. Qual é a diferença entre abrir a massa manualmente e cilindrar? É assim, tem várias técnicas, né? Tem horas que tem massas que eu posso abrir manualmente, assim, por exemplo, eu vou fazer uma focaccia. E aí eu posso apertar essa massa, isso é um abrir manualmente. Eu posso abrir uma ciabatta manualmente. Mas manualmente também é quando eu tenho um rolo, sabe? Eu vou abrir essa massa numa mesa, tem um rolo de macarrão e eu posso abrir essa massa, né? E o cilindrar, eu vou passar num cilindro ou manual ou elétrico, tá? Então, durante esse assunto, a gente vai falar desse tempo que as pessoas terão que usar o cilindro, como vão usar o cilindro. Eu vou te mostrar hoje nesse vídeo que os dois são importantes dependendo do que eu preciso fazer. Então, eu não posso te dizer, o cilindro tá errado, o rolo tá errado e abrir com a mão tá errado. Certo? Então, na verdade, o manualmente seria esse, né? Uma focaccia, a gente abre tudo com os dedinhos, assim, fica assim, em cima de uma outra, que eu acabei de falar, a ciabatta também dá pra gente abrir manualmente e depois só cortar. Então, nós vamos falar sobre isso, vamos tirar essas dúvidas, né? Que eu acho que até a gente, muitas vezes você pensa, numa produção bem que eu poderia ter um cilindro, né? Isso é uma coisa que a gente pensa. Você tem que saber usar esse cilindro adequadamente, que também você pode ter um problemão. Não é tão simples. Não é tão simples assim, tá? Então, você pode, quem não tem prática de cilindro, não se acostumou, pode se incomodar aí depois. Mas eu vou explicar quais são as que ninguém só tem qualidades, nós temos qualidades e defeitos, né? Então, nos processos nós temos as mesmas coisas, que às vezes um processo nos é melhor e o outro, né, numa outra parte também é. E aí ele tem às vezes um defeito que o outro não tem. É a mesma coisa que na vida, então nós vamos estar falando dessas técnicas aí. Qual é o método mais simples? O método mais simples é pegar um rolo e abrir essa massa. Tanto faz ela sovada manualmente, sovou na mão. A partir do momento de desenvolvimento de cadeia de glúten, eu posso abrir essa massa no rolo e no cilindro, né? Mas quando eu já desenvolvi cadeia de glúten, sovando na mão ou fazendo na batedeira, eu considero mais rápido abrir com um rolo de macarrão, né? Porque já tá aí, eu não vou ligar um equipamento, não vou sujar um equipamento com um volume de massa pequena. Entendeu? Você fez aqui, sabe aquele famoso pãozinho que a massa não te deu nem 1 quilo lá, a massa te deu lá umas 600 gramas, você não vai precisar de cilindrar essa massa. Pega um rolinho, abre, já sovou direitinho, já bateu na batedeira. E o importante é isso, desenvolveu a cadeia de glúten, já tá fácil, a massa já tá lisa, né? Quando você abre assim, você já não vê ela lisa? Você vê ela lisa.
Quando você vê liso é o processo, quando você abrir com rolo, você vai contemplar a mesma coisa, que não estoura, né? Não rebenta aquela massa. Quando está arrebentando, é sinal de que quando você sovou, você não desenvolveu o glúten perfeitamente e quando você bateu na batedeira também não desenvolveu. Se estiver arrebentando a hora que você terminou a sua massa, você tem que voltar o batimento. Aí um rolo ajuda muito, ajuda bastante, que é uma massa pequena, você abre, já faz bastante, isso que eu estou falando. Em relação ao tempo, qual é o método mais rápido? Eu penso assim, se eu bato uma massa na batedeira, eu já deixo ela crescer e eu já abro. O cilindro, você vai precisar passar mais vezes no cilindro. Então, para mim, eu estou te dizendo de massas pequenas, eu considero o rolo mais rápido. Mas vamos supor que a minha amiga lá e meu amigo já está vendendo muito pão, tem muito pão para fazer, e ele quer adiantar essa massa e ele já passa ela no cilindro. Então, eu falo que cilindro ajuda muito em modelagem, né? Na modelagem ele ajuda bastante, se você vai recortar a massa, então ela já passa de uma vez e fica lisa. Aí tem outras técnicas que a gente vai falar daqui a pouco, então aí ele se torna mais rápido só por causa de modelagem. Se o volume for muito grande de massa, se você quiser esticar essa massa rápida, então você pode passar no cilindro umas 2 vezes para você já deixar ela mais esticada para ser mais rápido, né? Às vezes você quer fazer vários, por exemplo, que funciona muito passar no cilindro é que você tem, por exemplo, pães enrolados de frios, vamos supor. Você vai tirar daquela massa, a sua massa lá tem 3 quilos, por exemplo, de massa, e você quer tirar um pão enrolado lá de frios e te adianta bastante. Aí você passa umas 2 vezes no cilindro e você já corta a medida dos seus pães e faz, né? Agora, como Patrícia, eu trabalho muito já com pães menores, né? Eu trabalho, por exemplo, já modelando, eu já defino que a maioria das minhas massas, os pães vão ter 80 gramas, eu já termino massa na batedeira, já boleio a massa com 80 gramas e já deixo ali para modelar. Então eu propriamente, quando eu faço massas, que eu já defino os pães que vão ser redondos, ou vai sair bisnaguinha, que a bisnaguinha sai do redondo, ou eu vou fazer uma esfirra, ou eu vou fazer um pãozinho que eu vou apertar um rolinho em cima, decorar, que a maioria dos pães parte do redondo. Então, para mim, no meu caso, que eu terminei a massa na batedeira, eu já peso e já modelo tudo em redondo. Então, no meu caso, raramente eu vou usar cilindro, tá? Para fazer isso. Mas quando você quer fazer pães que vão ser pães de enrolar, que você vai ter, vamos supor, um retângulo de massa, vai colocar recheio no centro. Você já definiu, o seu cliente lá quer 10 pães de frios, né? 10 pães enrolados, aqueles pães que costumam ter hoje 700, 800 gramas, então aí sim, aí o cilindro te ajuda, porque você vai passar a massa e só vem cortando os retângulos e enrolando, facilita bastante, tá? Qual a função principal do cilindro? Para mim, a principal função do cilindro, se eu tivesse que usar cilindro hoje, seria para modelagem mesmo, tá? Até mesmo as bolinhas de 80 que eu fiz, se eu tenho uma grande produção de esfirra, por exemplo, ou vou abrir e fazer enroladinho, né? Pãezinhos também, tipo filãozinho enrolado com frios, eu passo todas aquelas bolinhas no cilindro e ele já vai me dar esticado, facilita bastante, né? Isso sim, ele te ajuda a acelerar o processo de modelagem numa grande produção, não na dona de casa que vai tirar assim, 5 pãozinhos redondinhos para isso, 5 para aquilo, de 1 quilinho, 600 gramas de massa, ela não vai precisar disso, ela pega um rolinho e ela abre aquela bolinha e fica fácil, bem fácil. Mas eu acredito que as minhas amigas, a partir dos nossos vídeos, elas vão começar a fazer grande produção de pães e é isso que a gente tem recebido, aí eu estou muito feliz com isso. Eu vejo elas lá só enrolando, elas vendem bonitos pães salgados, viu? Faz uns enrolados bonitos lá de frango, de presunto. Então essas amigas, se elas tiverem o cilindro delas em casa, elas podem estar passando essa massa total e dividir depois, cortar, né, em retângulos para elas rechearem, essas que vão produzir pães maiores. E se elas tiverem também, vamos pôr 2 quilos de massa, que elas já definiram em bolinhas, né,
em bolinhas de 80, que lá elas vão fazer um pouquinho de esfirra, um pouquinho de pizza, um pouquinho de dogão, né? Vai fazer a bisnaguinha, de toda essa massa, ela pode aí cilindrando essas bolinhas aí, uma, duas vezes ela já tá com a massa esticadinha, aí é rápido. Um cilindro elétrico é rápido. Isso lembrando sempre assim, ó, quem vai fazer modelagem para cilindro, passar no cilindro para querer abrir massa, não é nem modelagem, é abrir massa. Ela precisa já ter desenvolvido o glúten, tá? Perfeito. Porque existe uma outra técnica do cilindro que eu vou falar agora, que são pessoas que vão dar término na massa no cilindro. Aí é outro assunto, acontece muito, tá? Então essa ela já fez a massa, sovou na batedeira, fez certinho, tá as bolinhas prontas e ela não quer ficar abrindo, tá com uma mesa cheia aqui, ó, 3 kg de massa, ela vai jogando no cilindro, já vai ficando aberta, ela vem só recheando, que é o caso que a gente já falou de grande produção, né? Que você quer produzir mais, então você fala isso, é grande produção, tá bom? Eu preciso ter algum instrumento para abrir a massa? Acho que o mínimo que você tem que ter um instrumento, né? Eu falo que, em último caso, a garrafa, né? Porque às vezes uma pessoa está numa cidade tão longinha ou ela tem, às vezes, uma dificuldadezinha. Eu não sei se você lembra, mas no nosso tempo, no tempo da avó, elas abriam tudo com garrafa, né? É um perigo abrir massa com garrafa, porque essa garrafa pode quebrar, não é verdade? Mas, às vezes, em último caso, você faz isso, né? Reveste uma garrafinha e pode abrir. A garrafa, lava ela bem certinho e pode abrir a massa. Mas o mínimo que você deve ter é um rolinho de macarrão para abrir uma massa, né? Já quando compra um rolinho bom, né? Que ele já vai te servir para fazer folhado, ó. Tem que ter giro, ó. Tá vendo? O nosso giro, ó. É importante no rolo. É muito importante. Patrícia, é terrível abrir uma massa que o rolo não vira. Né? Porque o que acontece? Ele não vira, ele trava aqui na... Ó, quase que vai o meu, né? Ele trava na massa aqui, ó, se ele não tinha... Você viu como ele tem giro e ele quer ir? Ele foi, eu só apertei ele foi. Na massa ele faz a mesma coisa. Sem giro, ó, vamos supor, ó, trava aqui, ó. Viram a diferença? Ele vai travar a massa e você fica assim, vai e volta. Nessa altura você não consegue abrir a massa na mesma espessura. Tá? Então é bastante importante, tenha pelo menos já compre um rolo bom, mas não tendo, não sei onde eu tô chegando, né, nesse Brasilzão que nós temos aí, e eu vejo senhorinhas que às vezes me pedem até coisas que são difíceis para elas conseguir, mas se ela tem uma garrafa, ela tá meio apertada, não deu para abrir, já aconteceu comigo, Patrícia, chegar em centro culinário, eu pensar que tinha rolo no centro culinário e não tinha, e eu ter que pegar, sabe aquele rolinho do filme, pegar um rolinho do filme novo e abrir com ele, tá? Então isso já aconteceu comigo, de você achar que todo o centro estava equipado e esquecer o seu equipamento. Então assim, tem jeito de abrir a massa. São as técnicas mais simples que nós estamos falando. Você não vai deixar de fazer pão porque você não tem como abrir, vai abrir a massa sim, com certeza. E vocês, durante os nossos vídeos, vocês vão estar vendo, alguns dias nós abrimos massa. Às vezes alguém lá em casa diz assim, nossa, está falando comigo, ó, meu rolo aqui não gira, ó, e fica rasgando a minha massa, né? Às vezes a pessoa está lá pensando nisso, que por que será que travou, que abre, que aqui do lado a massa sobe, o meio fica menor, né? Porque o rolo não tem giro e ele não vai pegar essa massa por igual, né? E sempre é bom já comprar um maior, porque o rolo maior, ele abre a massa menor e abre a massa grande. E o menor, se você comprar muito pequeno, ele não te abre a massa grande. Então já compre o maior, que o maior faz os dois serviços, a pequena e a grande. O peso do rolo também é importante? É importante. Às vezes um rolo muito leve, ele não demora muito para você abrir a massa, você tem que fazer um esforço maior. Mas hoje eles estão vindo com um bom peso, né? Antigamente estava difícil a gente comprar um rolo bom. Os de teflon são um pouquinho mais leves. E esse aqui já é mais pesado, né? Desse material. Se eu optar por cilindrar, eu tenho que comprar um cilindro específico? Tem manual, que muita gente já tem ainda em casa, o manual, e eu tenho o elétrico. Eu acho o elétrico tudo que é mais fácil, né? Que eu não preciso estar usando muito esforço, que eu vou ter que ajudar lá o cilindro manual. E o elétrico é muito bom. Então a gente pode usar
Os dois são bons, né? O outro você vai exigir mais um pouco de esforço, mas eles vão cilindrar bem. Mas quem tiver um elétrico é uma belezinha, né? Porque também tem mais cuidado com a mão, né? Você tem que tomar bastante cuidado, viu, Patrícia? Porque tem uma coisa que assim, acidente de cilindro é complicado. Tá? Hoje eles são bem mais seguros, tá? Hoje são seguros, mas a gente já teve muito no passado problema de cilindro, né? De pessoas se machucarem com cilindro. Então, bastante cuidado também, né? Quando passar a massa, já tome cuidado. Né? Se possível, até tá com uma luva, porque já facilita qualquer eventualidade e diminui a possibilidade de você machucar a sua mão. E nossa, eu vejo senhoras, às vezes que mandam vídeos para nós, que elas têm uma habilidade no cilindro, mas elas fazem pães há muitos anos. E aí elas também estão aprendendo com a gente muitas dicas que elas não usavam, né? E aí elas têm assim a habilidade de cilindro, é muito lindo elas fazerem, mas elas já estão há bastante tempo com cilindro. Eu sempre falo assim, que todo equipamento que você vai usar, a melhor coisa é a afinidade com o seu equipamento, tá? Por exemplo, você tem que ter afinidade com o seu forno, né? Você tem que conhecer o seu forno, desvendar os mistérios dele, né? Porque hoje nós temos inúmeras marcas de fornos. E se você não conhecer o seu próprio forno, sempre falo, vai testando o seu forno. Então você tem que ter afinidade com o seu equipamento. Até com esse rolinho você tem que ter afinidade. Entendeu? Eu que vou para vários lugares, eu costumo levar os meus, né? Quando esqueço, aí eu fico assim, ó, perde a minha afinidade. Mas isso não significa que eu não trabalho com esse, porque eu tenho conhecimento. Mas tem umas coisinhas que são íntimas da gente, né? Na confeitaria, você acha que as pessoas que fazem confeitaria, o bico, essas coisas, se ela perder um bico, uma manga, ela tem afinidade com aquilo, né? O pincel, a forma. Então, assim, tudo que é seu vai cada dia estudando o seu cilindro e vendo, né? Então facilita. Cilindro tem uma coisa assim de pessoas, por exemplo, que hoje tem problema no braço, né? Facilita muito para as pessoas que têm problema hoje que não podem sovar massa. E já nós temos um público às vezes de mais idade. Então assim, a gente vai tendo mais dificuldade. Então às vezes vamos dar um exemplo, né? Num rolo, por exemplo, você tem um problema no braço, você vai ter que forçar um pouco mais, o cilindro vai te ajudar. Então, a gente tem que considerar essas pessoas que têm cilindro, que às vezes também tiveram alguma fatalidade e precisam de usar o cilindro. Então, são esses os cuidados. Mas a intimidade com o que é seu é muito importante. Existe diferença nos rolos para abrir massa? Existe, né? Hoje, por exemplo, o rolo de madeira está abolido por causa das rachaduras, né? Que ele pode causar uma contaminação. Ele pode gerar uma série de problemas, mas nós vamos concordar que nós tínhamos rolos de madeira maravilhosos. Nós tínhamos, mas se hoje a vida nos oferece algo melhor, né? Esse aqui, ó, por exemplo, ele é lisinho, ele não é poroso. O de madeira vai ficando poroso, né? E rachado. Eu vi esse de uma abertura de massa num vídeo de uma pessoa e ele estava rachado. Tá? Então esse aqui não, esse aqui você propriamente vai limpando ele, pode passar um alquinho antes de começar, uma água sanitária e pronto, tá? Então a gente pode fazer isso. Eu vi que tem uns de teflon também, de mármore, né? Tem. Pequenininhos. Tem. E os de mármore são maravilhosos. Maravilhosos. É uma questão de custo um pouco maior, né? Uma questão de bolso. Uma questão de bolso, né? Até eu tô sonhando com de mármore. É muito lindo de mármore e é muito bom, né? Porque mármore é mármore. Só que aquela história também, né? Tem que tomar bastante cuidado no manuseio para não quebrar e tal. O teflon é muito bom. Tinha de alumínio antes. Tinha uma pessoa que fazia um pessoal que fazia uns de alumínio que eram muito bons também. Eram bons e não eram, né? Porque o alumínio também, se você arear alguma coisa, ele pode fica negro, né, quando você passa na massa. O alumínio, então, foi também descartado propriamente. Hoje o teflon é bom, o mármore e desse material aqui que é polietileno, né? Então, esse é o melhor, né? Esse é o mais encontrado. E ele melhorou bem de preço, né? Eu acho que a produção ficou maior e melhorou bem de preço, que é o que vai acontecer com mármore, vai acontecer com tudo. Esses de mármore você encontra em casas bem de decoração, né? Tem muito de mármore. E é muito lindo, né? Numa cozinha fica chique.
né? Mas se eu não me engano, o de mármore ele tem um acabamento aqui de madeira. Se eu não me engano, ele tem alguma coisa aqui na finalização, certo? Mas ele é lindo. Não é só lindo, ele é... O mármore é maravilhoso, ele fica liso, né? Você passou no pão e o peso, né? O peso vai ajudar bastante. Isso mesmo. E esse rolinho pequenininho? Esse aqui eu uso para marcar, gosto para pães, eu tô falando de pães. É difícil eu abrir isso aqui com uma massa, mas para marcar, sabe, eu quero fazer um desenho em cima do pão, eu marco com ele. Agora também, se eu tiver bolinha, por exemplo, as bolinhas estão todas aqui, ele é fácil para você passar em cima, assim, rápido, entendeu? Você passa de uma vez com a mão e ele abre. Por exemplo, você tem bolinhas aí para fazer esfirra de 12 gramas, esfirra, outros salgadinhos, doguinho, um mini pão que você quer rechear, por exemplo, você quer fazer um pãozinho, um doce recheado, então eu faço só assim, e ele vai na massa, ele abre, tá? Mas mais eu uso para desenhar a massa mesmo, aperto em cima, faço um X, sabe? Ele é muito bom, ele é muito usado na confeitaria, né? Esse aqui é de confeitaria, só que na panificação ele tem essa função de marcar pão. A gente quer fazer um desenho em cima, então você marca com ele, tá? Para quem é iniciante, qual é a melhor maneira de abrir a massa? Ó, eu penso assim, um iniciante, primeiro, se ele é iniciante, ele provavelmente não vai ter um cilindro ainda em casa, tá? Ou ele ganhou um cilindro e o cilindro está parado. Então, para o iniciante, a melhor maneira é abrir com um rolo mesmo. Ele vai abrindo com um rolo. E se ele tiver ganhado um cilindro e nunca usou, leia bem o manual, pegue da massinha que você fez, comece a abrir. Abra uma, duas e vai vendo qual é o resultado que vai dar, porque você vai ter que aprender a regular 1 centímetro, 2 centímetros, você vai ter que regular. Até na padaria a gente regula ele direto, mexe porque vai mexer com outra massa a gente mexe direto. Tá? Mas na padaria, na verdade, não faz finalização de massa com cilindro não, tá? Na padaria também já fica tudo, normalmente é mais para modelagem mesmo. É muito rápido o uso de cilindro na padaria, hoje é muito rápido, tá? E a maioria hoje já é bem evoluído, não é mais aquele cilindro que fazia aquele barulhão infernal, né? Que eu acho que tem gente que se lembra bem desses cilindros aí fazendo um barulho e passando não sei quantas vezes a massa num cilindro, tá? É essencial cilindrar a massa? Eu julgo essencial quando é uma pessoa que, por exemplo, ela precisa cilindrar essa massa, ela tem mais dificuldade de sovar essa massa até o fim na mão, às vezes ela não tem a batedeira. Então eu julgo essencial para essas pessoas que precisam, ou que já se acostumaram a cilindrar a massa, tá? Então aí acaba ser para elas essencial. Para quem já acostumou a desenvolver glúten na batedeira, a massa já saiu lisinha, ela já faz bolinha, ela vai abrir e ela não tem um grande volume, é uma massa pequena, aí ela não se torna essencial para ela. Mas vamos supor que essa mesma pessoa que desenvolveu numa maceira, uma massa com mais volume, e ela tem uma produção grande, vai ser necessário para ela na modelagem, que vai acelerar a modelagem dela. Isso vai acelerar bem. Então, é muito de acordo com a necessidade da pessoa. Então, uma pessoa com volume grande de massa, ela já fez lá as bolinhas, ela precisa abrir aqueles pães rapidamente, rechear com isso, com aquilo, e ela tem uma grande produção, ele vai ajudar bastante, tá? Ela já desenvolveu o glúten. Tá? Agora também, o que acontece? Muitas pessoas não desenvolvem o glúten total, mexem a massa um pouco e vão finalizar isso no cilindro. Isso aí aumenta o trabalho dela, tá? Porque aí ela vai ter que passar várias vezes no cilindro e ela ainda vai ter que associar a farinha. Cada vez que eu associo farinha passando nesse cilindro, a minha massa vai mudando a textura e ainda tem um problema. Massas que foram passadas muitas vezes no cilindro pode ocorrer um processo que muita gente se esquece, que é aquecimento de massa, tá? Pode aquecer muito a massa, ela se excedeu passando nesse cilindro. E aí você só vai ser, se você for leigo, você não observa, tá? E outra coisa, pode começar a arrebentar essa massa, né? Você passa muitas vezes, eu vi um caso esses dias que a pessoa passava e a massa abria inteirinha.
entendeu? Ela rasgava. Mas aí é o processo de excesso, tá? Eu vou passar muitas vezes. Agora, quem já tem prática num cilindro, passa e não dá nada errado. Pode dar errado quando ela vai cortar o pão, que aí ela vai ver que lá o miolo dela não ficou perfeito e é por causa do cilindro. Entendeu? Aí às vezes fica lá, separa a massa. Sabe aquele que a gente já falou dos farelos que cortam? Então ocorre isso, mas aquecimento é uma coisa bem arriscada em cilindro. Só tem gente que fala assim, eu passo 5 vezes, passo 10 vezes no cilindro. Ficam pães bonitos, né? Cilindrado, porque ela já cilindra e já enrola. Eu falo que cilindro na modelagem ele é muito bonito, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Bastante. Aí às vezes assim, você não terminou essa massa, você não desenvolveu o glúten e você quer, ela tá meio mole ainda e tal, você põe aqui na farinha, no cilindro e vai acabar indo mais farinha do que o normal, do que o que a gente faz no desenvolvimento de mão ou de batedeira, isso é um fato. Assim, ó, usa cilindro para modelagem, para te ajudar na modelagem. Corre o risco de ficar muito seco o pão, né? Pô, eu acho, é uma opinião minha, tá? Que assim, eu acho que fica, porque acaba, querendo ou não, Patrícia, você vai absorver muita farinha. Você vai ter que, como é que você vai passar isso nesse cilindro? Você vai ter que colocar na farinha para passar. Quando essa massa já desenvolveu o glúten, tá bem acabadinha, que tá nas bolinhas lá, ou uma massa que você terminou e vai cilindrar ela inteira, aí é mais fácil, já não vai tanta farinha. Mas aquelas que as pessoas querem terminar ela no cilindro, ocorre muito isso. Às vezes na padaria, na pressa, processa um tempo na maceira, retire cilindro. Isso acontece bastante. Cilindro é muito da necessidade de cada pessoa. Não é o nosso caso aqui, muito difícil nós vamos usar cilindro. É um equipamento que compra, não é tão caro nem tão barato, é um intermediário que talvez você poderia investir numa maceira. Por exemplo, uma maceirinha aí de 3 a 7 quilos, que eu acho que seria um investimento melhor do que se eu tiver que investir num cilindro. Eu investiria no cilindro por último, tá? Já investiria primeiro numa maceira para me produzir os meus pães, eu faria isto. Como regula o cilindro? Você vai ter que regular de acordo com a espessura que você quer de massa, o que você definiu dessa massa, né? Tem muitas pessoas que cilindram pães, são aquelas pessoas que fazem aqueles pães caseiros, enrolados, ficam lindos aqueles pães. Na minha região do interior, se faz muito isso. Se encontra muito pão caseiro nas esquinas eles vendendo, né? E elas cilindram essa massa para dar aquele enrolado assim, tipo da bisnaguinha, né? Só que grande o pão. E aí ele fica bonito no cilindro. Então você vai ter que regular para ver que espessura de massa que você quer. Tem sido uma pergunta muito grande sobre espessura de massa, né? A gente vai estar fazendo um vídeo aí falando de espessura de massa. Mas uma massa, por exemplo, um pão enrolado desse, ela deve ter 1 centímetro mais ou menos, para poder enrolar e dar volume, né? Facilita bastante para quem faz aqueles grandes volumes de pães, que é muito típico de região do interior. São Paulo se vê muito menos, mas lá se vê bastante aquele pão enrolado, parecendo uma bisnaguinha, mas só que grande, né? Pão bem caseiro, artesanal. Mas também quando você às vezes compra, você encontra realmente com esse miolo partido aí, ó, que é do excesso de farinha e do excesso de aquecimento. Se eu não tiver um cilindro, o que posso usar como substituto? Tem muita opção para vocês. Vai abrir essa massa com um rolo, uma massa macia, igual as que eu faço, né? Minhas massas já são leves de natureza. Eu falo assim, que a massa que você abre e ela não volta para você, é uma massa que já está perfeita. Porque às vezes você estica uma massa, quando ela está errada, ela está dura, você esticou aqui, ela vem aqui de volta, ó, e você fica esticando. Eu tive um caso, numa vez na aula, de muitos anos atrás. Depois essa moça se tornou especialista em croissant. Ela fez a minha aula e ela sempre brincava comigo assim, ela falou, professora, eu não quero nem que a senhora me reconheça mais, porque o erro que eu fazia, ela botava um peso aqui, ó, para segurar a massa para ela poder abrir, porque a massa dela era muito dura. Então é muito mais fácil você trabalhar com uma massa mais leve, você vai fazer menos esforço físico para você abrir essa massa. Então assim, a massa sua, ela tem que estar bem feita já.
Eu digo, vá pensando que o cilindro só vai te ajudar a modelar, ele não vai resolver os problemas da sua massa não, tá? Então sua massa já tem que ser perfeitinha, aí o rolo resolve, o cilindro resolve, depende da minha produção. Ah, se eu quero cilindrar porque eu tenho uma grande... Tem senhoras que vendem hoje 100 pães desses caseiros e que é a renda delas, né? E dá uma renda muito boa, pães dá uma renda muito boa. Eu tô vendo quanto é fácil, né, passar para elas tudo isso e elas venderem em bandejinhas e coisas. Então, sua massa tem que estar boa, Patrícia, não tem jeito, tá? Então, não pode nunca essa massa voltar para você aqui. Você imagina, Patrícia, só uma coisa, ó, massa já tá dura. Volta para você quando eu passo aqui, aí você fala assim, ah, eu vou pegar e vou usar o cilindro para facilitar. O que vai acontecer? Você vai abrir ela no cilindro, mas você vai endurecer ela mais ainda, porque você vai ter que jogar a farinha para passar. Ou às vezes dela passar, ela vai continuar dura. Então a massa tem que estar macia, ela vai ficar macia porque ela está no cilindro. Quem passou no cilindro já tem que ter a boa massa aqui. Isso é muito importante. Quem abriu no rolo tem que ter boa massa. Para nós é o que importa. Posso utilizar o cilindro para fazer qualquer tipo de pão? Ó, eu posso abrir a maioria das massas no cilindro, maioria. Posso abrir massa doce, semidoce. Quem que eu não posso abrir? Aquela massa que já é mole, né? Que já está definida, que vai ser de liquidificador ou cuca alemã. Pães de massa mole, eu tenho um pão que chama falsa pizza, que é uma focaccia, uma ficácia, que é massa mole, massa batida, né? Eu não vou pegar uma massa que é mole, que eu já vou colocar de colher na forma e não posso passar no cilindro. E aí a gente vai entrar na polêmica dos folhados, né, Patrícia? Que a gente tem esse problema aí, por exemplo, quem quer fazer a massa, abrir a massa do croissant no cilindro, ela precisa ter muita prática. Porque o que vai acontecer? Se ela amolecer a gordura lá no cilindro, se o cilindro esquentar, ela vai estourar todinha a massa do croissant. Então, para cilindrar a massa, para abrir para folhados, tem que ter muita prática. Tá? Tem que regular esse cilindro perfeitamente e mesmo assim a primeira etapa, aquela que você abre, que a gente vai falar de folhados aí daqui a um tempo, a primeira parte tem que ser feita manualmente para depois cilindrar. Mas folhados, eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é fazerem folhados no cilindro, porque a margarina para folhados já vai ter que estar no ambiente e se ela aquecer no cilindro, com certeza o que estoura a massa de folhado é aquecimento de massa, de gordura, forno ligado perto. Então assim, eu diria que esse tipo de pão, só se for um volume muito grande, eu vou adequar meu ambiente e vou usar naquele momento somente o cilindro para fazer folhados e com muita cautela, bem regulado para mim passar, sabe? Passa com muita calma, pega do outro lado e volta, muita calma. Eu vejo pessoas falando assim, eu cilindrei 10 vezes, não sei quantas vezes o pão. Pensa bem, um pão cilindrado tantas vezes, não tem tanta necessidade assim. Cuidado com as vezes que você cilindra. Vai vendo, né? Você tem um termômetro, vê essa temperatura da massa, enquanto que ela já foi. Vai lá que ela está 40. Aí você vai já ter uma massa super aquecida que pode também te retardar um crescimento. Então assim, matar o fermento. Matar o fermento, né? Matar o que estava bonito, né? Que já tinha crescido às vezes. Né? Então toma cuidado, aquecimento de cilindro, não estou dizendo não use. Use para a sua necessidade, você já tem, já está adequada, mas comece a observar coisinhas que você não estava observando aí usando o cilindro. A gente está acostumado, né, que a avó, a mãe, o pessoal tudo usava cilindro antigamente, né? E nas padarias teve muito acidente com cilindro, né? Hoje eles usam muita masseira, já jogam essa massa e já... Às vezes cilindra uma vez só, passa, já abre na espessura, eles têm modeladora, tem tudo, né? Não estou dizendo, o rolo é o melhor, é de acordo com a minha necessidade, o cilindro é o pior, não. Estou dizendo que ambos têm suas funções. Se a minha necessidade hoje é abrir 1000 pães que já estão modelados aqui, eu vou ter que recorrer ao cilindro, porque eu vou trabalhar a grande produção, eu não vou poder brincar aqui, tá? Dizer, não, tem que produzir. E o cilindro é de acordo com cada pessoa. E nem todo mundo tem um cilindro em casa. Mas hoje até que os custos não estão difíceis, né? Mas é aquela história, vai investir no cilindro e investe na masseira primeiro. Tá bom? Existe alguma receita que me obriga a abrir a massa na mão? Eu acho que ciabatta, por exemplo, seria o ideal. Não vou passar uma ciabatta num cilindro.
Eu não abriria uma focaccia, não vou abrir. Não vou abrir nem no cilindro, às vezes nem no rolo. São pães que não precisam disso, né? Pra gente estar abrindo. Por exemplo, o meu pão de batata também eu não abriria no cilindro, né? Primeiro porque assim, ó, é uma até interessante. O meu pão de batata eu já vou modelar ele redondinho, e no redondinho eu já vou rechear, então não é um pão que eu preciso cilindrar. Seria um dos casos, os casos mais que eu estou me lembrando nesse momento. Eu não vejo necessidade nenhuma de cilindrar um sonho, por exemplo. Mas, por exemplo, se eu tirar estou usando uma massa doce, dessa mesma massa eu quero fazer uma rosca, aí eu posso pegar uma parte, modelar as bolinhas, fazer o sonho, não cilindrar e pegar a massa e cilindrar para modelar a rosca. Eu posso. Isso eu posso definir, mas aí é eu que defino os modelos dos meus pães, né? Mas são alguns que eu não faria, eu não cilindrar, não preciso cilindrar. E a velocidade hoje, Patrícia, de produção com um rolo é muito rápida, principalmente na nossa linha que nós estamos usando aqui, né? Então, você vê, ó, abrir croissant de rolo, pão integral, tudo de rolo. Então, mas vamos supor que a pessoa lá quer fazer um pão integral lá, né? E ela tem uma encomenda lá de 100 pães. Olha o volume que ela vai ter de massa. Aí ela pode cilindrar para enrolar o pão integral. Fica bonito daí. Ela pode cilindrar. Só que ela vai lembrar que o pão integral é mais rústico, pode dar mais rope. Tá? Eu consigo ter o mesmo efeito do cilindro se eu abrir a massa manualmente? Muito próximo, tá? Se eu abrir muito bem manualmente, que aí eu também não posso só simplesmente pegar sabe aquela assim, eu tô assim, eu passo esse rolo assim devagar. Eu vejo muita gente fazendo isso na massa devagar. Abra como você abriria com cilindro. O resultado do cilindro é o seguinte: o resultado do cilindro, a massa fica muito mais lisa e ele abre por igual, tá? Sabe? Porque você vai passar ele, então assim, ó, aqui nas bordas, por exemplo, ele vai sair igualzinho do centro, porque ele já está regulado para essa medida. E abrindo no rolo, que às vezes, que não sei se acontece com você, mas às vezes você tem uma lateralzinha aqui mais altinha e você vai ter que dar uma aberturinha aqui, né? Então o cilindro, quando você passa, já sai mais, a espessura é homogênea, né? Já é igualzinha. Mas tem um detalhe que as pessoas não sabem, que quando a gente abre massa, a gente não abre massa daqui, ó, pra cá. A gente coloca o rolo no centro e vem pra cá. Coloca o rolo no centro e vai pra lá da massa. Aqui é a mesma coisa, ó. Então aí a massa fica bem por igual, tá? Então a diferença mesmo é a espessura, que fica perfeita, é a mesma espessura em todos os pães. Aqui já é manual, o manual sempre vai ter essa diferencinha, né? Não tem jeito. A mãozinha de cada um não tem como, né? Artesanal. Não tem como, mas o cilindro também não deixa de ser artesanal, só que ele deixa perfeitinho. A vantagem dele é a espessura de massa fica muito bonita. Então não falei mal do cilindro, não falei mal do rolo, não falei mal de ninguém, falei que cada um usa o que tem, né? E de acordo com a sua necessidade. Eu desejo que a produção delas seja enorme e que elas precisem usar muito cilindro aí para abrir massa, né? E que elas tenham uma maceira e possam fazer grande produção. Eu acredito que hoje essa linha artesanal de pães ela vai crescer tremendamente, como quando começou o chocolate artesanal. Você lembra? Muitos anos atrás começou o chocolate, ele cresceu, sim, bárbaro. E eu acredito hoje que a linha de pães caseiros vai ser, o artesanal vai bombar, vai ser coisa assim muito grande, vai ter uma venda aí muito grande de pães, né? Eu preciso ter habilidade para abrir a massa à mão? A habilidade é essa que, né, eu expliquei, você coloca o rolo certinho no centro e vai abrir. Tendo um bom rolo, eu acho que todo mundo se torna hábil. Depois da segunda abertura, você já é expert no assunto. A habilidade, nós fazemos a nossa habilidade, né? O que acontece? Eu vou me encontrando com aquilo que eu gosto. Se eu já gosto de fazer massa, com certeza eu vou ter carinho para produzir essa massa. Entendeu? Isso já é uma habilidade, né? Eu acredito que não requer habilidade, não.
Para o cilindro, eu diria que ela vai ter que ter uma habilidade maior, tá? Ela vai ter que conhecer um pouco o cilindro, fazer uns testezinhos de massa, mas pegar um rolinho e abrir, vai firme, né? Eu acho que vai conseguindo, sim. Se eu usar a batedeira, preciso cilindrar a minha massa? Então, se eu usar a batedeira ou a mão se eu desenvolvi o glúten da massa, ou na batedeira ou na mão, sempre o da batedeira ele fica mais perfeito, porque é uma máquina, né? E a máquina vai deixar minha massa mais lisa, mesmo que eu sove na mão, elas vão ficar pouca diferença, que é aquela história, é o manual. E aí depende do que eu tenho, né? Se eu tenho uma massa pequena, eu posso abrir no rolo, mas se eu usei maceira e batedeira, eu desenvolvi o glúten e eu quero fazer modelagem mais rápida, posso usar o meu cilindro e posso usar o rolo em ambas as coisas. Agora, eu não desenvolvi o glúten nem na mão e nem na batedeira, eu não dei término naquela massa na batedeira, eu vou ter que terminar ela onde? No cilindro, porque o cilindro vai fazer o quê? Cadeia de glúten, né? Só que aí eu vou colocando a farinha até eu desenvolver a cadeia de glúten, que é a que eu já peguei na batedeira. Então eu julgo assim, porque eu não vou terminar na batedeira até o fim, que eu ganho tempo, já estou com o equipamento ligado, desenvolvo o glúten. Agora, se eu não tenho uma batedeira e estou aqui manualmente remando, estou cansada de sovar, eu posso terminar essa massa dando acabamento nela até ela formar o glúten no cilindro, com a habilidade que você já tem do seu cilindro, com habilidade, porque tem que ter conhecimento do cilindro. Você pode ver que toda a massa que a pessoa vai cilindrar, que ela vai dar acabamento de desenvolver glúten, você olha ela não é lisa, ela tá assim, sabe, amontoadinha, né, ali, tá cheia de gruminhos e tal, que ela vai alisar no cilindro. Tá? Aí ela pode fazer, ela tem conhecimento, ela vai continuar. Né? A gente aqui não vai usar porque a nossa técnica já termina glúten na batedeira ou na maceira. Se nós tivéssemos que usar aqui hoje, nós estaríamos preocupados em abrir essa massa para modelagem, seria o nosso foco hoje. Eu tive um caso há muitos anos falando, a gente se lembra de uma pessoa da região de Minas Gerais, e essa senhora fazia uma produção de pães enorme, enorme, e ela fazia na cadeira de rodas, ela estava na cadeira de rodas, então o cilindro era a melhor coisa para ela produzia muitos pães com o cilindro, ela fornecia para uma escola, era muita coisa que ela fazia, e assim, eu já ficava admirada dela fazer os pães na cadeira de roda, né? Então ela terminava essa massa e, se eu não me engano, ela começava essa massa manualmente, tá? E depois o cilindro era o equipamento dela, que ela dava término e ela fazia pães maravilhosos. E eu a conheci, pude ajudar ela muito em dicas no tempo do fermento Brugman. Eu ajudei ela dando essas dicas para ela aí, mas era uma pessoa muito esforçada e nós temos vários casos desses que têm chegado para nós. O que acontece se eu cilindrar demais a minha massa? Superaquecimento, Patrícia, isso é uma das coisas que pode aquecer demais. E farinha em excesso, que eu posso me exceder na farinha. Isso é fato que vai acontecer. Pode você não ver o defeito do seu pão, porque você está acostumada, ou às vezes você cilindrou, fez muitos pães e eles estão saborosos, e aí vai passar o defeito, que ele já é saboroso, você não vai cortar cada um daqueles pães para você ver. Mas normalmente o miolo está esfacelado, não dá um miolo perfeito. Tá? Se eu me exceder, mas eu posso, por exemplo, se eu passava 10, eu posso passar 5 vezes, diminuir, não precisa às vezes, tantas vezes. Se eu já vi que deu a cadeia de glúten, abriu a espessura que eu quero, para de passar, tá? No cilindro, certo? Certo. Como decidir se a melhor opção é cilindrar ou abrir manualmente? Dependendo do que eu quero fazer, tá? Se eu quero abrir um volume maior, ou se eu estou impossibilitada, aí eu decido, tá? Eu prefiro desenvolver glúten no cilindro, né? Passando e repassando. Isso é uma decisão minha, depende do que eu preciso e eu que vou fazer, tá? Se eu já tenho aqui uma boa massa e pequena, que dá para mim abrir na mão, porque eu vou mexer mais no equipamento, que depois eu vou ainda ter que limpar o equipamento, um monte de coisa. Então, se eu tenho pouca coisa para fazer, eu acho que o manual aqui no rolo resolve, bateu na batedeira, tá a massa pronta e acabou, entendeu? Eu acho que já fica excelente, né?
para coisas pequenas, mas aí ela tem, como tem essa senhora que tinha esse volume de pães enormes que ela fazia, então, né? Então a decisão fica para minha necessidade, tá? E é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada.